Eu vim para o sindicato em 89, aí fiz uma gestão de 91 a 94 na Regional Centro Novo. E depois de 94 a 98 eu fui secretária de Finanças, junto com o Ricardo Perzoini. O Ricardo Perzoini era presidente, o Renato Silva era secretário-geral e eu fui secretária de Finanças durante 4 anos. Depois de 4 anos, eu fiquei mais 2 anos na diretoria executiva, mas sem pasta. E aí, nessa época, o Ricardo e o Renato pensavam muito em expandir a atuação do sindicato. A gente pensava que a gente não tinha controle dos meios de comunicação, a gente dependia da imprensa tradicional. Então, a gente começou a pensar em bolar uma revista, que o grande mentor e quem levou muito à frente a revista foi o Luiz Cláudio, né, e o Paulo Salvador como secretário de imprensa na época. E esse projeto nasceu e a gente estava, nessa época também, reestruturando a Bangraf, né? A gente tinha uma gráfica pequena, né? E a gente, às vezes, tinha dificuldade de fazer a impressão da folha bancária e, às vezes, dependendo do conteúdo, as gráficas boicotavam, não queriam imprimir a folha bancária. Então, a Bangraf já existia, mas era de pequeno porte, né? E, nessa época, a gente começou a pensar numa coisa maior, de ter uma autonomia, né, de impressão de jornais, revistas. E aí houve um investimento muito pesado na Bangraf, né? E foi aí no ano de 2000 que o João Vacário, acho que era o João Vacário, acho que presidente, me convidou para ir administrar a gráfica. A gente chegou a ter 120 funcionários, né? Chegou a ser uma das maiores gráficas de São Paulo, muitas vezes concorrendo com a gráfica Plural, que é da Folha de São Paulo até hoje. E aí a gente partiu para o mercado mesmo. A gente fazia o trabalho dos sindicatos, os jornais, as revistas, e o tempo que sobrava, ocioso das máquinas, porque a gente comprou máquinas de ponta, né? Grandes máquinas de impressão. E elas são brasileiras ou vieram? Não, elas tudo de fora, na sua maioria da Alemanha. E aí a gente começou a concorrer com as grandes gráficas de São Paulo. E aí também começamos a ter problema, porque eles começaram a achar que não estava certo, que gráfica de sindicato não pagava imposto, que tinha benesses, que não era verdade. A gente pagava todos os impostos, assim como funcionam as gráficas de igreja. A gráfica de igreja também funciona, né? E pagando os impostos. E a gente tinha todos os funcionários registrados, pagando os direitos. E, inclusive, foi aumentando o prédio, né? Porque a gente ficava lá no Sacomã, um prédio pequeno, e a gente comprou outro terreno, e virou 5.000 metros quadrados, né? E fomos comprando máquinas até atingir o topo. A gente chegou a ser a terceira gráfica em termos de faturamento de São Paulo, o que nos dava uma autonomia financeira, porque a gente, na época, também defendia o fim do imposto sindical, né? Já na época a gente defendia o fim do imposto sindical. E foi assim que a gente foi montando a gráfica, chegou a ter 150 funcionários diretos, né? Fora os indiretos, pessoal de transporte, vendedores, era uma equipe bastante robusta na época. Eu fiquei 20 anos, né? 20 anos na gráfica. Com a questão da informática, essas coisas de redes sociais, de internet, o que aconteceu? As pessoas passaram a comprar poucas coisas impressas, né? O que eu sempre dizia, quem que hoje vai numa banca comprar uma revista de fofoca, uma revista de receitas, você pega o celular, você tem tudo lá. Inclusive, hoje os grandes supermercados mandam os folhetos para o seu celular, se você for cadastrado lá. As ofertas, não tem mais quase ninguém que faça impressão. E na época a gente fazia muita revista, fazia revistas para a Editora Abril, para
própria Plural, que era a revista da Folha. E aí isso foi reduzindo, a gente foi reduzindo o número de funcionários também, foi caindo, o próprio sindicato deixou de fazer a folha bancária diária, né, passou a 2 vezes por semana. E a revista dos bancários, como era um projeto que envolvia alguns sindicatos, começou a ter também problemas de dinheiro mesmo, porque não eram todos os sindicatos que conseguiam contribuir, né? E aí também deixou de ser impressa, passou a ser eletrônica, né? E a gente imprimia, inclusive, a revista Fora, chegava a imprimir a revista Fora, a revista Carta Capital, e todas essas editoras também foram deixando de fazer a impressão, porque financeiramente já não era mais viável. E aí chegou no ano quando veio a pandemia, a Bangraf ainda tinha, com bem menos número de funcionários. Quando veio a pandemia, a gente também parou, né? Parou praticamente por 1 ano, e honrando todos os compromissos, pagando funcionário, tudo. Mas a gente chegou à conclusão que era um projeto que já não era mais viável, né? Então, a gente, no ano de 2021, a gente resolveu fechar de vez a gráfica. Mas foi um projeto bem bonito, muito arrojado, muito interessante. Muita coisa nesses mais de 30 anos, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que os sindicatos bancários têm uma história linda, né? Uma história de luta. Eu acho que não dá para falar em trabalhador sem citar os sindicatos bancários. Eu acho que é um dos mais importantes do país, talvez do mundo, né? Reconhecido por todo mundo. E se você considerar as conquistas que ele já teve na própria sociedade, não só financeiramente para os trabalhadores, né, mas para as mulheres, tem uma história linda de luta, né, pelos direitos das mulheres, pelos direitos LGBT, enfim, eu acho que os sindicatos bancários se encaixa como um todo na sociedade, né? Ele quando você está aqui dentro, você não consegue só ver, vou cuidar do bancário, vou cuidar da agência lá, o problema do bancário. Não. Eu acho que os sindicatos bancários de São Paulo é um sindicato que sempre quis e é um sindicato cidadão que vê a sociedade como um todo.